Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui do livro muito legal, muito inteligente, Armas de Instrução em Massa. O escritor argentino Jorge Luis Borges não é o autor desse livro aqui, tá? O escritor argentino sempre falava que não há livro tão mau que não contém algo de bom. Mas se alguma biblioteca, algum espaço reservado a livros tivesse uma categoria de livros inteligentes, com certeza esse ia figurar lá, e estaria lá. Por quê? É uma leitura muito provocativa e o leitor e a leitora não tem como não se identificar com as questões que ele coloca. Por exemplo, algum de vocês, lá no colegial, né, quando estava na escola, sentado na carteira lá, ficou pensando em algum momento aonde que usar o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Se você já se perguntou quando é que você ia usar, leitor e leitora, quando é que ia usar isso alguma vez na vida, esse livro aqui tem tudo a ver com você. E vamos mais um pouco. O autor coloca também, com relação à conjugação, né? Futuro do pretérito mais que perfeito. Alguma vez você já teve, de fato, no seu dia a dia, utilizando dessas variações? Pois é isso que o autor coloca aqui, que é preciso haver uma reformulação na educação, no ensino. Frise-se, não está falando que isso não seja importante. Pitágoras, matemático, português que coloca aqui. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que alguns momentos, tanto no fundamental, médio, mais no médio para a faculdade, alguma coisa não está legal. E ele, segundo eles, faz tempo que não está legal. Ele fala, o autor, que o que você está aprendendo, o que você sentou lá para aprender, né, tá lá na carteira, tem que fazer algum sentido para você. Senão não justifica você estar ensinando isso para o aluno. Na primeira parte aqui, ele faz um argumento um pouco tortuoso, né, uma linha tortuosa, que ele fala que como tudo no mundo, né, segue o capitalismo, né, para consumo, a educação também estaria inserida nisso aí, então teria uma espécie de teoria da conspiração para que tudo isso fosse ensinado, mesmo que nós não fôssemos utilizar, para que nós nos tornássemos consumidores e tal. Ao final do capítulo aqui, ele mesmo fala que é um argumento para puxar o leitor, né? Mas como eu disse logo no início, né, essas questões suscitam ao leitor e à leitora, né, a nós, né? Poxa, por que eu estou aprendendo isso? Né? Não tem nada a ver, né? Grosso modo falando. Eu separei, ele não dá, o autor aqui, as respostas, tá? Mas ele dá umas pistas aí. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então ele fala aqui que tem que fazer sentido, né? A ampla compreensão entre os jovens de que a escola não tem nada a ver com eles, com seus interesses, curiosidades e futuro, né? Que o autor fala que, de repente, você está aprendendo um negócio que você não sabe para que você está usando, né? Tá. Então ele dá umas pistas aqui de um projeto, né, norte-americano, que começou a dar um pouco certo lá nas escolas públicas de lá. Então ele fez com a permissão da direção e tal, ele fez uma espécie de separação assim de testes, né? Então ele perguntava duas coisas, né? Separado. Primeiro ele perguntava o que os alunos queriam aprender, por que eles estavam lá, tá? Essa é uma colocação. Até o final do ano, o que ele queria aprender? A segunda pergunta que ele fazia para as turmas, né? É no que você está um pouco fraco, um pouco falho, né? Que você queria aperfeiçoar, melhorar. Então, um exemplo, o aluno, o estudante, tinha alguma deficiência em matemática. Então ele falava, eu tenho um pouco de deficiência em matemática.
Aí eles iam trabalhar isso no aluno, tá? Então, essa experiência aqui, segundo o autor, na escola dele, né, que ele atuou como professor, deu resultados, né? Então é um projeto assim, interessante que ele coloca ali. Eu estou falando de uma forma resumida, né? Mas é isso aí, né? Perguntar o que os estudantes querem, né? Bacana esse capítulo aqui, gostei muito. Eu separei algumas coisas aqui, tá? Ele falou assim que é muito importante, numa das partes aqui, o autoconhecimento, tá? Então uma frase que eu achei bem legal, que ele fala assim: você está no caminho para ser educado quando conhece a si mesmo tão bem que é capaz de escrever o seu próprio roteiro. Ele traz uma diferença entre escola, escolaridade e educação. São coisas distintas. Você pode muito bem ser educado sem ter frequentado a escola. Então, assim, são coisas interessantes. Ele fala que esse conteúdo é relativo. Ele traz até um exemplo, né, do motorista. O motorista não pode ter uma grande instrução assim, mas se ele conseguir na prova para tirar a carteira de motorista, a CNH, e tiver aptidão, ele consegue dirigir. Então, por exemplo, tem uma pessoa que não estudou muito e tem um doutor lá. Os dois podem tirar a carteira de motorista. Então, essa distinção entre escola e educação é muito interessante. Como eu disse, estou falando de uma forma bem rápida, mas essas diferenças, né? Ele coloca essas premissas, né? É claro, para levar a um raciocínio, uma dedução que ele queira que você tenha, né? Leitor e leitora. Mas não tem como não se pegar, né? Assim, se enxergando em determinadas situações que ele coloca aqui, né? Então vamos seguindo aqui, algumas coisas que eu achei bem legal, né? Os maiores aprendizados surgem dos erros e falhas. Aqui está uma parte muito legal, talvez uma das mais interessantes, né? E depois mais um pouco à frente desse, que você tentar errar, que são coisas que é por aí que você vai aprender, né? Para você ter coragem, seguir em frente, não ter vergonha de errar. Mas tem uma parte muito interessante desse mesmo capítulo aqui, que ele fala que trago comigo, né, com uma experiência também de faculdade, né? Então estava lá na graduação e tinham as aulas, mas a minha turma, é uma experiência particular minha, começou a se reunir na cantina todo intervalo para tomar cappuccino. E conseguimos com o tempo trazer os professores para tomar cappuccino. Então, fazendo uma analogia que o contexto que ele traz aqui, eu posso, assim, sem medo de errar, falar que pouco das aulas eu me recordo, mas todos os encontros com a turma, com os professores, para tomar cappuccino na hora do intervalo, são quase todos, são inesquecíveis, né? A gente quase que lembra todos os dias que estivemos lá, os 5 anos, né? Então, assim, por que as aulas não eram igual tomar o cappuccino com aquele momento, né? Então, são coisas que ele joga para o leitor e para a leitora, e você pensa, né, leitor e leitora, poxa, isso já aconteceu comigo, né? Então, assim, essa lembrança que eu tenho da cantina, né, que fazia aí um cappuccino maravilhoso, fantástico, eu pensei, nossa, isso faz sentido, né? Então, vamos lá, outras passagens aqui que ele separa, né? Ele traz um índice aqui das coisas que devem ser valorizadas, que devem prestar atenção, né? Então, no autoconhecimento, eu falei, né? No espelhamento, né? Se você aprendeu a ser todo mundo além de si mesmo. Então, assim, não procurar não se comparar. Então, assim, é tanta coisa bacana que traz no livro, né? Que não dá para falar tudo aqui, mas assim, é um livro, como eu disse, né, uma leitura provocativa, um livro inteligente, né, é muito interessante. Ele até coloca ao final aqui, que de repente, não sentir essa carga de pressão, o que eu vou ser quando eu crescer. De repente, trabalhar, porque dessas experiências de trabalho, antes de você começar a estudar, né, porque ele fala, você se sentir pronto para ser educado, né.
Porque muitas das vezes, ele coloca aqui, o que você vai aprender na vida vai ser tão ou mais importante quanto o que você aprender na escola, faculdade, enfim, né? No ensino formal, né? Muito interessante essa parte aqui, né? Ele fala que, de certa forma, nas situações que você vive, você consegue amadurecer mais rápido. Bacana, olha, um livro assim, o título, né? De repente pode colocar Por que armas de instrução em massa? Né? Por conta daquela teoria da conspiração, né? Que ele fala que tudo já é programado, para a gente ter que aprender o que não vai usar para ser consumista, então por isso que tem esse título aqui, né? Mas é uma leitura que trata sobre educação, comportamento, né, na escolar. Assim, poderia falar assim, infinitas coisas, né? Mas é muito legal. Permita-se aí o leitor e a leitora, se tiver a oportunidade de ler essa obra aqui, que eu acredito que vai enriquecer muito. O que eu posso dizer é que nós temos que respeitar a escola, tem profissionais, tem pessoas engajadas que realmente querem fazer a diferença, né? E o que eu tiro é assim, os jovens não devem esperar da escola mais do que além do que ela é, né? Ela é um local de trabalho. Às vezes não tem lá pessoas só para divertir o jovem, né? Tem pessoas para trabalhar, para ensinar, né? E às vezes vai ser um pouco chato, talvez, mas é muito necessário, né? Sim, é necessário. Então tá aí uma dica de leitura muito legal, uma leitura enriquecedora. Gostei muito de ter lido Armas de Instrução em Massa.